Tarde, estamos começando mais uma live aqui no Facebook do Amazonas Atual, continuando nossas entrevistas diárias aqui com os candidatos nas eleições de 2018, hoje com o deputado José Ricardo. O deputado José Ricardo é estadual, deputado estadual, está no segundo mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa, já foi vereador de Manaus e agora tenta uma vaga ao Senado Federal. Em 2016 foi candidato a prefeito de Manaus, em 2017 foi candidato a governador na eleição suplementar. Boa tarde, Zé Ricardo. Boa tarde, Valmir, boa tarde a todos que acompanham aqui o Amazonas Atual. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre essa nossa candidatura a deputado federal. Eu queria começar perguntando por que alguém que foi candidato a prefeito e que teve uma boa votação na capital e depois foi candidato a governador, também teve uma boa votação, ficou em quarto lugar, né, em 2017, com uma votação expressiva, e agora vem para deputado federal e não disputa um cargo majoritário. Olha só, realmente várias pessoas também fizeram a mesma pergunta e, aliás, muitos falaram no final do ano passado, depois das eleições para governador, que eu deveria, portanto, o ano que vem, este ano, 2018, ser o candidato a governador. Mas eu até disse, olha, vamos lá, eu topo, né? Só que dentro do Partido dos Trabalhadores, não teve uma definição. Eu estava querendo que viesse uma decisão antes, final do ano, começo do ano, para poder realmente uma candidatura majoritária, nós estávamos já preparando com antecedência. Porque dentro do PT as coisas não são tão simples, há todo um processo, né, de debates. E como isso não estava sinalizado, a gente viu que talvez não fosse o momento certo. Mas tem uma outra razão, é que o PT nacional tomou uma decisão, já isso desde o início do ano, que a prioridade nesse ano de 2018 seria a eleição do Lula e a eleição de deputados federais, assim, numa sequência de prioridades. Então, Lula, bancada federal, bancada no Senado e, posteriormente, governadores e deputados estaduais nos estados. Então, nesse sentido, a nível nacional, o meu coletivo me indicou como sendo um dos nomes que poderia ser candidato, com chance de ganhar, e também depois a direção nacional, a presidente Gleice Hoffmann, também estava defendendo isso, que eu fosse realmente candidato a deputado federal para ajudar a nível nacional o partido que pretende manter ou ampliar a bancada federal na Câmara dos Deputados. E você sabe que a quantidade de votos para federal é que conta para a distribuição das verbas, né, do fundo partidário e também do tempo de televisão de cada partido. E esse ano tem uma nova regra, que é a regra da cláusula de barreira. Então, o partido que não atingir determinado percentual de votos no Brasil ou não eleger determinado número de deputados federais, ele vai ficar fora, ou seja, certamente vai ser fechado, né? Vai extinguir. Então, o PT tem essa estratégia nacional e é isso que estou fazendo. E depois, porque é importante aqui para o nosso Estado. O PT do Amazonas tinha um federal, que era o Praciano, e depois que o Praciano foi candidato ao Senado, não tivemos condições de eleger um federal na eleição passada, e agora o meu nome, então, foi apontado dentro do partido também, como nome importante para essa eleição para federal. Eu estava até conversando com o senhor aqui antes da entrevista, nos bastidores, né, a respeito dessa confusão que foi a eleição a definição de quem o PT apoiaria no Estado. Aí tinha um problema aí de apoiar a Vanessa, o PSB não queria. O que aconteceu ali, deputado? O senhor participou? Pois dessa discussão? Sim, eu estou participando, porque o que acontece? O PT Nacional estava tratando de negociações, de buscar apoio para a eleição para presidente da República, no caso do Lula. Então, o primeiro partido é o PCdoB, né, um partido aliado de muitos anos, de várias eleições, as discussões em torno desse apoio. O próprio PCdoB já tinha lançado o candidato também, que é a Manuela, né, candidata a presidente da República. O PT também estava discutindo apoio junto ao PSB, a nível nacional, que no primeiro momento tinha candidato a presidente, que era o Joaquim Barbosa, mas depois ele desistiu, e o PSB estava muito dividido, né, no Nordeste, no Sudeste, e o PT tinha o objetivo de ter apoio do PSB.
e no final ficou um acordo onde vários estados o PT apoia o PSB e outros estados o PSB que apoia o PT. Então isso foi negociado. E o Amazonas está nesse rol de estados onde o PT foi determinado a apoiar o PSB. Então é uma decisão de uma resolução nacional aprovada no encontro do PT. E aqui, nós aqui do PT decidimos acatar, porque o partido é nacional, as decisões para as alianças é nacional, então nós decidimos apoiar o PSB. Fizemos isso na nossa convenção, no dia 5. E a outra questão é que o PT nacional solicitou que a gente não lançasse candidato ao Senado para poder apoiar a senadora Vanessa Graziotin para a reeleição, portanto, do PCdoB. E estava em tratativas a nível nacional. O desencontro dessa história é que é assim, o PSB aqui do Amazonas disse que não queria fazer aliança com o PCdoB, portanto não queria a Vanessa. A Vanessa, logicamente, argumentava que não era bom o PT lançar candidato a Senado, no caso Praciano, porque poderia influenciar, diminuir os votos para ela, e recebeu o apoio do PT nacional, para que ela fosse apoiada para o Senado. Só que as negociações do PT nacional com o PCdoB, elas terminaram só no dia 5, 11 horas e 50 e poucos minutos, quando decidiram. O Lula foi lançado, Haddad seria o vice, e se o Lula realmente não fosse adiante, o nome dele, não fosse confirmado o registro, a confirmação da candidatura, teria uma mudança e a Manuela seria vice, né, na chapa, com o Haddad sendo candidato a presidente. Então é isso que foi acertado, de conhecimento de todo mundo. Só que aqui no Amazonas, no encaminhamento da ata do registro, acabou não ficando claro que, a nível nacional, o PT estaria apoiando a Vanessa. E por isso que a direção nacional encaminhou uma ata posterior de reunião que realizaram para dizer que o PT do Amazonas teria que incluir a Vanessa. Uhum. E o PSB continua até hoje sustentando que não aceita. Então acabou o assunto virando uma questão jurídica. E aí o PT Nacional, na última decisão, disse para nós sairmos da aliança com o PSB. E, portanto, isso está sendo decidido agora com o juiz eleitoral. Estamos esperando uma decisão até para saber, no meu caso aqui, qual é a campanha que nós vamos fazer. Particularmente, a defesa é, sim, para a senadora Vanessa, no sentido de apoio. Agora tem a questão jurídica que foi formalizada a aliança com o PSB e que nós defendemos também essa aliança porque assim ela foi determinada pelo PT Nacional. Então, se tiver que escolher entre ficar com o PSB e o PCdoB, o senhor escolheria o quê? Não, a minha escolha é os dois, porque assim é que foi orientado pela direção nacional. Portanto, eu só estarei saindo dessa situação dependendo da decisão jurídica aqui da Justiça Eleitoral, porque agora está judicializado o assunto, né? Entenda. O senhor, qual é a avaliação que o senhor faz dessas pesquisas de intenção de votos a nível nacional que coloca o ex-presidente Lula em primeiro lugar? O que está havendo? O povo quer uma pessoa que está presa como presidente da República? Olha só, as pesquisas elas mostram tendências, né? Colocam um pouco o retrato do momento. Mas se a gente for olhar uma sequência das pesquisas, desde o início do ano até agora, até a última, o presidente Lula ele continua crescendo nas pesquisas, mesmo estando preso. Porque as pessoas a cada dia vão percebendo que essa prisão é uma prisão política, né? Acusações feitas sem prova, uma condenação rápida, recursos que foram julgados muito rápido na segunda instância, tudo para tentar torná-lo inelegível. Isso todo mundo viu, foi uma coisa assim escancarada, que lá em Porto Alegre, no tribunal, né, que seria a segunda instância, os desembargadores passaram por cima de dezenas e centenas de processos para julgar logo o Lula. Um processo como esse do Lula seria julgado só daqui a 1 ano e meio ou 2 anos, que é o tempo que essa justiça lenta tem lá. Mas para o Lula foi rápido, para poder inviabilizá-lo. E o Lula ainda tinha mais recursos. Mesmo com recursos que ele poderia apresentar, assim mesmo o juiz determinou a prisão. Então o povo está vendo que é uma prisão política, injusta, e o povo quer o Lula. Mas quer o Lula por quê? Porque depois que deram o golpe no Brasil, todos os projetos aprovados no Congresso Nacional
São projetos que retiram direito dos trabalhadores, geraram desemprego, né? Houve cortes, agora o governo está cortando recursos para a moradia, para a saúde, para a pesquisa, para a educação nível superior. Então o povo está vendo que o resultado do golpe são esses retrocessos, há um desmonte, né, da estrutura dos programas sociais. Por exemplo, aqui no Amazonas, está ameaçado o Bolsa Família, porque já reduziram centenas de famílias. O Luz para Todos está ameaçado porque querem privatizar a Amazonas Energia. O Minha Casa Minha Vida, para o ano que vem, não tem um centavo para a construção de casas para os mais pobres, para quem ganha até um salário mínimo. Acabaram aqui no Amazonas e no Brasil farmácia popular, né? Já tem menos recursos para o IFAM, escola técnica, tanto da capital como do interior, e o desemprego, que está aí e que não diminuiu. Então o povo quer o Lula de volta. As pesquisas mostram isso, mas não precisa ir longe. É só você conversar com as pessoas. Eu visito muitos municípios do interior e aqui na capital, a periferia, todo mundo quer o Lula. Não tem dúvida nenhuma. E mais ainda, a maioria das pessoas ainda diz, olha, eu vou votar no Lula. E se não for ele, vai ser no nome que o Lula indicar. Por isso que o nome do Haddad, que é o vice, o candidato a vice com Lula, está muito bem cotado na medida em que ele for substituir o Lula, né? Depois, se o Lula realmente negarem a permissão para ele ser candidato. Agora, o senhor é economista, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação daquilo que se diz hoje, pelo menos os adversários, que o governo Dilma destruiu a economia do país, né, e é responsável pelo grande desemprego que nós temos hoje. Qual é a sua avaliação sobre isso? Olha, a gente precisa olhar os números, porque sai muita coisa na grande imprensa, principalmente esses setores da grande mídia que patrocinaram o golpe. Então, como tudo deu errado para eles, no sentido de que diziam que ia melhorar o Brasil, porque não estava bem, e na verdade está tudo acontecendo ao contrário. Na época da Dilma, a gasolina estava bem menor do que o preço que está hoje, né? O dólar também estava num patamar menor, o nível de exportações estava muito mais elevado e o nível de emprego. Vou dar só um dado, é o dado oficial, pode procurar na internet. Dezembro de 2014, a eleição já tinha terminado, Dilma tinha sido reeleita. Em dezembro de 2014, o Brasil atingiu o menor índice de desemprego da sua história. E, claro, o primeiro ano do governo da Dilma foi muito difícil, do segundo governo da Dilma, 2015, porque quem perdeu a eleição, que é o Aécio, o PSDB e os partidos em torno dele, como o DEM, eles começaram a trabalhar contra o governo de forma ostensiva. O golpe começou a partir daí. Pelo fato de não ter se conformado que perdeu a eleição, Aécio Neves, começou todo um movimento para desestabilizar o governo. E, claro, o governo também tinha que tomar certas medidas aí. O mundo, a economia internacional também sempre influenciando. Porém, nós estávamos com um nível de emprego muito melhor do que hoje. Quando é que o desemprego realmente aumentou e está hoje tão elevado? Foi após o golpe. É só você verificar os indicadores oficiais em relação à economia brasileira. O PIB, por exemplo, Produto Interno Bruto. Se a gente observar o período Lula, 8 anos, primeiro governo da Dilma, você vai olhar crescente, ano a ano. Portanto, uma média de crescimento do PIB. E aí, depois desse golpe, os indicadores já são o contrário. Você vê o PIB decrescendo, o desemprego aumentando e, de um modo geral, a falta de confiança das pessoas e das empresas no setor público. Então, por isso que nenhuma medida do governo golpista está surtindo algum efeito. Vou só pegar as palavras do ministro Meirelles, que é atual candidato pelo MDB, né, do Michel Temer. Ele não tem chance nenhuma de ganhar. Eu acho até interessante quando ele está nos debates, né, porque eu não sei, ele não tem nada a falar. Porque se ele tem algo a falar, ele tem que falar no governo Lula que ele foi ministro, né, e graças ao apoio do Lula, ele pôde levar adiante, né, uma condução da economia do jeito que o Lula queria, voltado para o consumo, voltado para o desenvolvimento. E agora ele é levado, num governo que não tem rumo, a tomar medidas totalmente fora da realidade. Mas o Meirelles dizia o seguinte: com a reforma trabalhista seriam gerados 6 milhões de empregos.
e depois que a reforma começou a valer, a partir de novembro do ano passado, o desemprego continuou crescendo. Então, a reforma causou desemprego e não mais emprego, como eles preconizavam. Deputado, nessa campanha o senhor continua em cima da Kombi, né? Essa história da Kombi começa com o Praciano e aí o senhor assumiu depois esse... Exatamente. Eu continuei o eu trabalho. Diria que é um meio de comunicação ali que o senhor tem com a população, né? Foi chamado de o homem da Kombi na eleição de 2017. O povo carinhosamente já me chama de o homem da Kombi, o cara da Kombi. E realmente o Praciano, que ele tinha essa prática, ele tinha uma Kombi velha e tal, então ele ia lá no terminal de ônibus falar do seu trabalho como deputado, como vereador primeiro e posteriormente como deputado federal. Quer dizer, o Praciano foi eleito deputado federal, quando eu vinha para Manaus, estava lá na Kombi, no terminal, prestando contas. Quando eu fui eleito vereador junto com ele, em 2004, e aí ele que sugeriu que a gente pudesse fazer isso, porque é uma forma de estar mais próximo da população. Depois prestar contas, porque o povo quer saber o que o político está fazendo. E eu continuei, e faço isso até hoje. Desde a época de vereador, mandato de deputado estadual, os 2 mandatos, toda semana eu estou em algum lugar da cidade, ou então do interior, em cima da Kombi, para poder prestar contas para o povo. E recebo muitas sugestões, muitas ideias, que, aliás, é uma coisa que eu estou defendendo há muito tempo, a questão da discussão do orçamento público, dos projetos, com a população. As pessoas querem falar, querem participar, querem dar opinião, querem dar sugestões. O povo sabe de tanta coisa, tantas ideias, mas o governante não ouve. E eu procuro ouvir bastante. As emendas que eu apresento na lei orçamentária, quase todas vêm de sugestões que eu recebo ouvindo a população. É possível fazer isso na Câmara dos Deputados, como deputado federal? Você fala, bom, a linha de trabalho, sim, né, mas você fala Kombi, prestar contas? Não a Kombi, eu digo de ouvir a população para incluir no orçamento. Aqui eu pretendo fazer isso, porque, por exemplo, aqui no Amazonas começou, ano passado, pela primeira vez e valendo para esse ano, chamado as emendas impositivas. Então, cada deputado podendo apresentar várias emendas, saúde, educação e outras áreas, para o governo depois implementar. É algo novo. E a maior parte das emendas que eu apresentei, eu recebi de sugestões que foram encaminhadas, fazendo consultas. Eu tinha realizado algumas reuniões para falar do assunto, uma audiência formal, e eu pretendo, no caso das emendas parlamentares federais, uma vez eleito deputado, é claro, né, se o povo assim definir, eu pretendo sim, né, debater para verificar a origem delas, ou seja, elas serem a partir das necessidades e demandas que a sociedade aponta, né, as prioridades. Ao menos pretendo continuar na mesma linha de trabalho. Assim foi na época de vereador, assim foi de estadual, assim acredito que a gente deva continuar como federal. Como é que a estratégia para se eleger deputado federal, vocês têm uma coligação, né? Hoje com o PSB. Isso, o PSB, o Podemos, o PROS, PMN. É uma coligação, é a majoritária, né, onde, por enquanto, o PT está lá ainda, e essa mesma coligação para federal. Ficou todos os partidos juntos numa coligação para federal. Vocês fizeram aquela continha que sempre as coligações fazem? Quantos deputados a gente pode eleger para federal? Existe uma expectativa. Todos os partidos e todas as coligações é a mesma história. Verificar o potencial de votos, né, de cada candidato, ter aí, portanto, uma estimativa de possibilidade de votos, ver o somatório e, a partir também de uma expectativa no caso do coeficiente eleitoral, que no caso do deputado federal, a previsão que seja na faixa de 200 mil votos. Então, se os partidos têm uma ideia de quantos votos é possível conseguir, você também com isso já tem uma ideia, uma projeção de quantos deputados federais é possível eleger. No caso da nossa coligação, a expectativa é eleger de 2 a 3 deputados federais. Essa é a projeção colocada, principalmente pelo Serafim Correia, que é alguém que tem bastante experiência também nessa projeção, né, de números eleitorais. E quem é que está nessa coligação que tem condição aí de chegar na sua opinião? Olha, cada partido tem alguns nomes, né? No Partido dos Trabalhadores sou eu, né, deputado Zé Ricardo, e o vereador Sassá, seriam os 2 nomes mais conhecidos, tem mandato e, portanto, tem mais inserção na sociedade. Agora, os outros partidos todos têm nomes. Eu me recordo que
pelo Podemos, que é o POD, né? Tem o deputado Souza para federal, tem mais 2 pessoas que me falaram, não conheço muito bem. O PROS tem também os seus candidatos, que parece que o Henrique Oliveira também é candidato. E o PSB tem o Marcelo Serafim, e tem mais algumas outras pessoas. Cada partido tem alguns nomes mais fortes e com perspectivas de ter uma votação um pouco melhor. Por isso que eu digo, na medida em que, no total, se tem um montante que atinge o coeficiente eleitoral, quem tiver mais votos individualmente já está concorrendo, né, para uma dessas vagas aí. Estão falando em 2 vagas até 3. Entendi. E o que o senhor tem mostrado para o eleitorado de propostas que podem lhe levar à eleição e à Câmara Federal? Olha só, no modo geral, primeiro é o nosso entendimento da função de um parlamentar. E como eu executo o meu trabalho, que é assim, é uma linha de fiscalização, que eu acho que o parlamentar é eleito para fiscalizar as ações públicas. Então, como deputado estadual, a gente fiscaliza as ações do governo do Estado, né, as questões dos hospitais, o atendimento à população, o gasto, né, na área da educação, o Fundeb, que a gente andou discutindo muito, a situação dos professores. A nível federal não é muito diferente. Falando em recursos, por exemplo, na linha da fiscalização, o próprio Fundeb, são recursos federais que nós temos que estar acompanhando, fiscalizando a aplicação deles no Estado e nos municípios. Você tem os recursos federais na área da saúde, e aí é uma questão que a gente pretende somar vozes que cobram investimentos maiores na área da saúde, principalmente saúde especializada. Eu vou me manifestar contra essa PEC que foi aprovada do congelamento dos gastos públicos por 20 anos. Então, como parlamentar, eu vou questionar essa PEC, porque ela prejudica o Amazonas, prejudica o Brasil. Também a própria reforma trabalhista, como deputado federal, a gente pretende questionar e apresentar propostas para rever algumas legislações em favor dos trabalhadores, porque isso é possível, né? Projeto de deputado federal. Então, vamos somar, inclusive, já outros projetos para rever, para retomar de certos direitos que foram retirados. A gente quer questionar também a questão relacionada aos investimentos específicos na universidade, no ensino superior e na pesquisa, que começaram a cortar. Então, assim, é uma linha de fiscalização, uma linha de cobrança, mas também de propostas, propositiva, que eu faço muito isso. Eu denuncio, eu cobro, eu fiscalizo, mas também eu apresento propostas, ideias, projetos para encontrar uma solução. A nível federal é muito parecido, só que o olhar é um pouco mais abrangente, inclusive para cobrar o funcionamento melhor das instituições federais dentro do estado do Amazonas. Porque no interior do Amazonas é como se quase não existisse o governo federal no seu funcionamento regular. Por exemplo, a Previdência, que cresceu muito no período Lula e Dilma, construção de instalações da Previdência, o funcionamento da Previdência, ampliação, mas precisa de muito mais. Você tem órgãos, por exemplo, de fiscalização, de polícia, como a Polícia Federal. O contingente da Polícia Federal no Amazonas é ridículo diante do tamanho das necessidades. Em Fortaleza, a cidade de Fortaleza tem mais policial federal do que o estado do Amazonas. O IBAMA, né, o FUNAI, para tratar da questão indígena, a própria saúde indígena da CESAI, estão reduzindo a estrutura dessa presença do Estado. É o que nós vamos estar tratando, porque isso significa tratar da vida das pessoas, da qualidade de vida, dos direitos. Então, a linha de trabalho vai ser parecida com essa que nós sempre conduzimos até hoje. A gente tem acompanhado aqui a atuação dos parlamentares e, basicamente, eles atuam assim, nas votações lá na Câmara Federal e trazendo dinheiro, né, destacando nas emendas parlamentares dinheiro para o Amazonas. Fora isso, a gente não vê muita coisa, né? E tem a questão da defesa da Zona Franca, que quando sofre um ataque, todo mundo se levanta e grita e tal. A sua atuação parece que vai ser um pouco diferente dessa. Se você verificar como nós trabalhamos aqui hoje na Assembleia Legislativa, a gente procura debater quase todos os assuntos. Vou dar um exemplo aí, que hoje na tribuna da Assembleia estava falando, a questão da moradia. Foi publicado aí pela imprensa, o déficit habitacional. Só de Manaus, em torno de 120 mil habitações precisariam ser construídas.
São mais de 400 mil pessoas sem moradia. Essa é uma pauta municipal, é uma pauta estadual, é uma pauta federal. O programa Minha Casa Minha Vida, ele foi reduzido drasticamente. Mas nós temos essa necessidade. Então, assim, o debate é um debate voltado para lutar pelas pessoas mais pobres, lutar pelo alimento, o direito à alimentação. Tudo bem que tem pessoas que talvez já poderiam agora já sair, muitos estão saindo do Bolsa Família, mas nós continuamos tendo, né, centenas e milhares de famílias que estão numa situação vulnerável. Então, o deputado tem que botar a boca no trombone, o deputado ele tem que estar tratando dessas questões. Não é só as emendas parlamentares, como realmente alguns fazem, se limitam a isso, inclusive emendas para obras que às vezes depois não são concluídas. Eu, junto com o Praciano, me lembro na época, a gente foi fazer uma visita no município de Anori, e em 15 minutos rodando a cidade, nós encontramos 3, 4 grandes obras paradas, abandonadas, dinheiro público desperdiçado. Então, esse pessoal, esses deputados ficam atrás de emendas só para obras, não vai resolver nada. Parece que ajuda a enriquecer empreiteiras, né? Talvez ligadas a eles. Mas nós temos que tratar das políticas públicas. É a moradia, é o hospital. Olha só, Valmir, eu já visitei todos os municípios. Mas não é visitar para reunir com prefeito, vereadores, fazer festa. Isso é no hospital. Na legislatura atual. Na primeira legislatura eu visitei todos os municípios e na segunda legislatura eu visitei quase todos de novo. Mas indo lá para ver o hospital. Aí eu chegava lá, a pessoa dizia, olha, deputado, você é o primeiro deputado que vem fazer uma visita, uma fiscalização no hospital. Porque os outros deputados só aparecem quando tem uma inauguração, né, quando o prefeito convida, geralmente é a inauguração. Então, o nosso papel deputado é esse. Como deputado federal, do mesmo jeito, fiscalizando serviços, nesse caso de responsabilidade federal. E olha só, o dinheiro da saúde e educação básica vem do governo federal. E a maior parte das denúncias está relacionada aos municípios, que não aplicam corretamente os recursos nessa área, da educação e saúde básica lá. Então, assim como deputado federal, vou ter muito trabalho na linha da fiscalização. E é o que a gente vai fazer. Em relação... Tem um tema que todo político fala, que é a recuperação da BR-319. O senhor acha que é um trabalho do parlamentar se preocupar com isso? Não tenho dúvida, né? Eu já me manifestei também a favor do asfaltamento e da viabilidade total da BR-319. Tem as questões ambientais, essa é uma das razões por não ter sido até hoje resolvido. Muita morosidade também de várias estruturas internas do governo federal. Agora é aquela história, né? Por que não cumpriam as obrigações ambientais? Se é para a estrada sair rápido, é só cumprir, não há nenhuma dificuldade. Mas aí você tem muitas forças que não aparecem, certamente, que estão contribuindo para essa estrada não sair. Uma delas, que já me falaram, é a força do transporte fluvial, que é essa BR-319, que faz o trajeto Porto Velho-Manaus, ela vai dar agilidade no escoamento da produção de lá, e isso vai inviabilizar certamente o transporte fluvial, que hoje tem um peso muito grande. E, aliás, essa estrada vai beneficiar mais o estado de Rondônia do que o estado do Amazonas. E, num primeiro momento, em termos econômicos, vai ser uma beleza para quem produz em Rondônia e tem um grande mercado consumidor em Manaus, como a gente está vendo em vários produtos, como é o caso do pescado, né? O pescado vem em grande escala de Rondônia e também de Roraima. A Roraima tem uma estrada, vem em grande escala. Rondônia, quando o BR-319 estiver pronto, também. Agora, Valmir, eu me preocupo, além da BR-319, com as estradas aqui dentro do Estado, que são de responsabilidades do Estado, do governo do Estado. Eu acho uma situação lastimável. Deveria ter uma secretaria para cuidar só das estradas, ou melhor, do transporte. Para cuidar das estradas, são poucas, para manter em ordem, em boas condições, ramais para escoar a produção, cuidar do transporte fluvial, que não é regulamentado até hoje, e cuidar do transporte aéreo, já que nós temos aí quase 10 municípios que não tem nenhuma pista de pouso, e o Estado poderia trabalhar isso. Então, essa logística dentro do Estado é difícil, é caro, é demorado, porque não há hoje um planejamento, uma gestão e, portanto, um foco para cuidar do sistema de transporte no estado do Amazonas. Tem que cuidar das estradas, são poucas, é mais fácil cuidar. Transporte fluvial, pouco mais complexo devido à regulamentação que não existe, que tem que também balizar muitos rios
para o transporte tradicional, que já é popular e regional, mas o aéreo, que tem que ser também a grande alternativa para desenvolver o interior. Eu, como candidato a governador, eu estava tratando disso, seria feito isso, eu criaria uma secretaria de transporte para cuidar dessas 3 vertentes do transporte dentro do estado do Amazonas. Isso é mais urgente do que a BR-319, na minha avaliação, mas também sou a favor da BR-319. Uhum. Pois é, o senhor falou de Rondônia e Roraima, da produção que chega aqui em grande escala do pescado, e a gente não vê isso no Amazonas, né? O Amazonas não parece estar emperrado, dependente da Zona Franca de Manaus, a gente não consegue avançar no sentido ter pelo menos um tipo de cultura que a gente possa dizer, olha, essa daqui é uma cultura que deu certo e que trouxe desenvolvimento para o estado. No caso, a gente sempre fala da Zona Franca, que temos que proteger, temos que defender, e tem toda a razão, porque hoje a maior parte da arrecadação do estado depende do polo industrial, o estado, o próprio município, os municípios, porque recebe uma parte do ICMS arrecadado, tem os fundos, tanto da universidade como o FTI, FMPS, para micro e pequena empresa, interiorização, também beneficia o estado, o interior e a capital. Agora, temos que buscar outros setores da economia que precisam ser dinamizados, apoiados, para gerar emprego também, arrecadação. E na hora que você tem dificuldades no polo industrial, e eu acredito que as dificuldades vão continuar existindo, muito mais por conta da tecnologia, das mudanças tecnológicas, do que pela legislação. Porque o Lula prorrogou os incentivos da Zona Franca por 10 anos, até 2023. E a Dilma prorrogou mais 50 anos, até 2073. Então aí está resolvido a política de incentivos. Claro que tem sempre os ataques de outros estados, tentando tirar vantagens comparativas. Mas esse é o caminho, buscarmos outros setores para poder também não ficar só na dependência da Zona Franca. E é o caso de usar os incentivos fiscais para a produção de peixe, para a industrialização, que era o que o Praciano sempre falava. Por que nós temos que... Primeiro, não estamos produzindo peixe. E se produzir, não é só para vender in natura, mas também industrializar. E ele questionava por que a gente compra uma sardinha que vem de outro canto do país e a gente não consegue colocar numa lata um peixe nosso aqui. Então, concordo plenamente. Setor de pescado, piscicultura, produção de peixe, de alimentos, são muitos. Acho que tem que ser um lado importante para a economia do nosso estado. E a gente está comprando também no supermercado hoje peixe de vários lugares do Brasil, né? E importados, peixe do mar, até do exterior. A gente não sabe nem como comer o peixe, mas está lá no supermercado. É verdade, tem uns pacotes lá, que é um peixe que a gente nem conhece direito. Deputado, a gente já extrapolou aqui, estamos com 32 minutos e 34 segundos, mas eu passo a palavra para o senhor para concluir a nossa entrevista. Tá certo, eu quero agradecer, Valmir, e a toda a equipe, né, da Amazonas Atual, e a gente sabe da importância, né, do trabalho de vocês, muita informação e muitas vezes com denúncias também em relação aos desmandos no estado. Mas dizer para a população que eu aceitei essa indicação para a federal, considero que a gente pode contribuir bastante nesses assuntos que nós tratamos, de saúde, educação, de segurança, e continuar do mesmo jeito. Uma vez eleito, estaremos em Manaus, vamos prestar conta na Kombi, né, que já me perguntaram se eu continuo com a Kombi ou não, claro, mas o mais importante é poder fazer o mandato junto com a população, recebendo as ideias, sendo um processo participativo. Por isso que a gente pede o apoio, né, pede o voto. O voto é livre, não compro votos, não fico dando nada, distribuindo, nem promessas, porque nós não podemos ficar enganando a população. Muitos candidatos acabam ainda indo por esse caminho imoral e ilegal. É bom saber que é ilegal, pode ser preso. E, aliás, até a pessoa que está ganhando alguma coisa pode até ser preso também, né, pela legislação. Mas a gente trata com respeito às pessoas, o voto é livre, cada um vota em quem quiser, e, portanto, pedimos esse apoio para o Zé Ricardo, 1313, agora já conhecido, né, as pessoas já chamam carinhosamente de o homem da Kombi, né? A gente aceita isso, é o nosso gesto simples de poder estar sempre prestando contas. Então, muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos e todas aí. E o Lula, nós estamos junto com o Lula,
né? O Lula livre, o Lula candidato, o Lula presidente, porque o povo quer o Lula também, e o Lula é o 13. Então, Zé Ricardo 1313, Lula 13. Ok, muito obrigado pela sua audiência. A gente encerra aqui a nossa live.